Há momentos na vida, queridos, em que nós deparamos com uma realidade que desafia a lógica humana. Você olha para o lado e vê pessoas talentosas, profissionais com currículos brilhantes, indivíduos que estudaram, investiram tempo e dinheiro, mas que parecem patinar no mesmo lugar. É um mistério das coisas que tinham tudo para dar certo, mas que insistem em dar errado. Não é normal, queridos, que alguém preparado para a prosperidade viva a mais absoluta miséria emocional, financeira ou familiar. Não é natural que um profissional moldado para ser um grande empresário assista à sua falência dos seus projetos sem entender onde está o erro. Batemos na mesa e perguntamos: onde está o erro? Porque homens e mulheres de Deus, cheios de chamados, às vezes não conseguem prosperar naquilo que foram designados a fazer. Porque uma pessoa altamente instruída, queridos, não consegue administrar o próprio teto, a própria família ou o seu próprio casamento. Olhamos para a sociedade, queridos, e vemos pessoas belíssimas chorando nos cantos, porque não conseguem sustentar um relacionamento saudável, arrastando-se pela dor da solidão. Encontramos quem tenha uma mesa farta e uma cama confortável, mas acorda com o peso de uma depressão profunda, desejando até a morte. Ao mesmo tempo, cruzamos alguém que puxa uma carroça pesada sob o sol escaldante, recolhendo papelão o dia inteiro, queridos, para conseguir 3 ou 4 reais. E aquela pessoa que sequer sabe onde vai dormir está cantando, louvando. Há uma alegria ali que desafia a nossa lógica. Quando olhamos para esse cenário, a alma, é claro, ela grita. Não é normal. Não é normal, queridos, você trabalhar tanto, ganhar bem e ver o seu dinheiro desaparecer como fumaça, sem saber para onde foi o fruto do seu esforço. Não é normal ser tão capaz e continuar colecionando frustrações. É exatamente aqui, queridos, no limite da nossa capacidade, que a palavra de Deus abre as páginas de Lucas, no capítulo 5, para nos levar até a praia de Genesare. Descobrimos ali que o problema nunca foi a nossa falta de capacidade, mas a ausência de direção certa. Para compreender o que acontece nas madrugadas da nossa vida, precisamos olhar para Simão Pedro. Pedro, ele não era um amador. Ele não pescava, queridos, por passatempo nos finais de semana. Pedro era um profissional de raiz. Ele conhecia a densidade da madeira que estruturava um barco seguro. Ele sabia qual fibra usar para costurar uma rede e possuía técnicas cirúrgicas para lançar essa rede sobre as águas. Pedro dominava o movimento. Ele sabia identificar as correntes marítimas. Ele entendia o comportamento dos ventos. Decifrava as marés
e conhecia os hábitos de cada espécie de peixe. Ele sabia, queridos, qual criatura habitava a superfície, qual se escondia no lodo, qual peixe tinha escamas e qual tinha couro. Pedro sabia tudo, queridos, sobre pescaria. No entanto, quando Jesus passa pela praia, ele encontra dois cenários distintos que explicam a grande crise da nossa geração. Primeiro, ele vê Pedro e André limpando as redes após uma noite de fracasso. Um pouco mais adiante, ele encontra Tiago e João no barco, junto com seu pai Zebedeu. Enquanto Pedro confiava estritamente na sua força individual e na sua experiência técnica, Tiago e João estavam no barco com a sua liderança, com a sua mentoria. Eles estavam ouvindo o pai. Eles sabiam que não adiantava ser um gigante na arte de lançar a rede se no final do dia perdessem tudo por falta de estrutura. Tiago e João tinham aconselhamento. Eles sentavam para aprender com a experiência de quem já tinha navegado muito mais tempo. O grande problema, queridos, da geração de Pedro é a grande armadilha da nossa sociedade. É que nós, queridos, nos tornamos autossuficientes demais. Nós achamos que sabemos tudo. Estudamos, devoramos livros de desenvolvimento pessoal, assistimos às palestras de finanças e acreditamos que estamos blindados contra o erro. Criou-se uma cultura de pessoas que batem no peito e dizem: quem cuida da minha vida sou eu. Eu não preciso de ninguém me dizendo o que fazer. É por isso que o número de pessoas desigrejadas que rejeitam qualquer tipo de paternidade espiritual ou conselho crescem a cada dia. As pessoas querem sucesso, mas não aceitam a correção. Querem a colheita, mas rejeitam a disciplina. E qual é o resultado disso? O mesmo da noite de Pedro. Você se orgulha de saber sobre relacionamento, mas só entra em namoros destrutivos. Você se considera um mestre dos negócios, mas se enrosca em contratos perigosos. Investe onde não deveria e vende para quem não vai te pagar. Você é inteligente, tem potencial, foi desenhado para vencer, mas vive quebrando a cara, queridos. Por quê? Porque o conhecimento sem submissão à direção divina produz apenas braços cansados e barcos vazios. A Bíblia, ela nos mostra que Jesus se aproxima da praia de forma totalmente proposital. Deus não opera por acidente, coincidência ou golpes de sorte. Cada passo do mestre é calculado para gerar um confronto com a nossa realidade. Naquele dia, queridos, a multidão apertava Jesus de tal maneira que ele precisava de uma plataforma para falar. Jesus estava pregando uma palavra dura. Ele conhecia as intenções daquele povo. Sabia que muitos o seguiam apenas pelo pão, pelo peixe, pelas curas
e pela libertação. Mas o Cristo desejava entregar algo eterno, o pão vivo que desceu do céu. A mensagem era tão confrontadora que muitos viraram a costa e iam embora. Mas quando os discípulos ficam preocupados com o esvaziamento da audiência, a resposta de Jesus era direta: vocês também querem ir embora? E a resposta que ecoa em nossos corações sinceros é a de Pedro: para onde iremos, Senhor? Só tu tens a palavra de vida que nós queremos aprender. Mas antes de Pedro alcançar essa maturidade, ele precisou passar pelo teste da frustração, queridos. Ele passou a noite inteira lançando a rede. Foram horas de desgastes físicos, pernas trêmulas pela força das ondas, braços dolorosos pelo peso das cordas molhadas. Ele fez tudo certo, mas Pedro não pescou nada. Ele voltou para a praia de mãos vazias, decepcionado consigo mesmo, com o ego ferido pelo fantasma do fracasso. Agora, aprenda isso. O tamanho da sua vitória não é medido pelo tamanho do seu esforço humano. Há pessoas correndo 12 horas por dia, esgotando a sua saúde mental e colhendo apenas migalhas. Deus não quer, queridos, que você bata em 100 portas aleatórias até cair de exaustão. Deus quer te dar sabedoria para bater na porta certa. Ele não quer que você desgaste tentando agradar a todos para encontrar validação. Ele quer te conectar com as pessoas certas, aquelas que carregam a chave do seu propósito. O que Pedro fez, queridos, quando percebeu que seu conhecimento falhou? Ele desceu do barco e foi lavar as redes. Lavar a rede, queridos, é o ato de quem desistiu por aquele dia. A rede de Pedro estava suja, cheio de algas. Não havia lucro, não havia peixe nenhum. Havia apenas o entulho que a frustração acumula. Enquanto ele limpava aqueles nós, sua mente pensava: como vou chegar em casa hoje? O que vou dizer para minha esposa? Por que as coisas dão tão errado para mim? Enquanto Pedro remoía o fracasso, Jesus estava bem ao lado, pregando. Mas Pedro não conseguia ouvir. Ele estava perto de Jesus, mas sua mente estava presa ao prejuízo da noite. Quando estamos, queridos, excessivamente focados naquilo que nos falta, no peixe que não veio, no dinheiro que não sobrou, na porta que fechou, nós nos tornamos surdos para a voz de Deus. Ficamos revoltados com o céu e desenvolvemos inveja ao olhar para o lado e ver pessoas menos preparadas abrindo empresas, sendo promovidas e prósperas. Pensamos: não é possível que aquela pessoa esteja dando certo e eu não. Mas esquecemos, queridos, de um grande detalhe. Aquela pessoa, reconhecendo a sua pequenez, não dá um único passo sem consultar a Deus. Ela não fecha um negócio sem orar. O que está faltando na sua vida não é abundância de peixes no mar, queridos. O que está faltando é Jesus dentro do seu barco.
O problema não é falta de oportunidade. É falta de uma direção divina clara que te guie e te coordene. O sucesso humano, queridos, nos torna arrogantes. Quando o bolso está cheio e os negócios vão muito bem, nós tendemos a empurrar Jesus para a periferia da nossa vida. Tratamos o Senhor como um acessório de emergência e não como o capitão. Por isso, por causa do amor infinito que Ele tem por você, há momentos em que Ele permite sim que o seu barco fique completamente vazio. Ele permite que as suas estratégias falhem. Ele deixa você chegar ao limite das suas forças para perceber que a sua inteligência não é suficiente para preencher o vazio da sua existência. Jesus esvazia o seu barco, queridos, para transformá-lo em um altar. Ele entra na sua escassez para mostrar que o seu negócio, a sua casa e o seu talento não servem apenas para produzir bens materiais. Eles foram criados para manifestar a glória de Deus. Quando Jesus assume o controle, a natureza daquele espaço muda tudo. O lugar que era cenário de lamentação torna-se o palco de onde ecoa a palavra que salva, cura, restaura e liberta. E prepare-se, queridos, prepare-se para navegar em águas profundas, porque a direção que você precisa, queridos, para vencer, está sendo liberada hoje, agora, sobre a sua vida. Você crê, queridos? Então deixe um amém aí nos comentários. O que estava dando errado vai começar a dar certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fique com essa mensagem em seu coração.